Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu agradeço ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos o facto de aqui ter comparecido e os contributos que trouxe para esta nossa discussão. Nós estamos numa importante fase, que é a fase de especialidade, de 3 iniciativas legislativas que são inovadoras, que pretendem ser, e nós tivemos e dissemos isso no debate da generalidade, pretendem o contributo de quem estiver disposto a dá-lo, e também nesse sentido eu agradeço ao Sr. Bastonário e ao Sr. Professor João Claro os contributos que aqui trouxeram. O tema é difícil, mas é um tema até um pouco paradoxal, porque quando nós procuramos estatísticas, designadamente na Administração da Saúde, sobre, por exemplo, as questões dos abandonos dos idosos, nós verificamos com algum vazio. Não há estatísticas específicas, isto é, que tratem o abandono em estabelecimentos hospitalares ou similares de forma objetiva. O idoso é abandonado, mas depois entra em lógicas de estatística na administração hospitalar completamente diferentes. Não há estatísticas que nos digam exatamente aquilo que se passa quanto ao abandono de idosos. De tal maneira que, enfim, na preparação destes debates, nós procuramos, junto da Administração de Saúde, das diversas direções regionais de saúde, e aquilo que nos deram foram estimativas, mas estimativas muito curiosas. Por exemplo, em Lisboa a estimativa é cerca de 600 casos por ano e no Porto 0, o que me parece uma estatística demasiado otimista, enfim, sob qualquer critério que possamos julgar. Não uma estatística, mas uma estimativa. Temos estatísticas sérias, ainda hoje tivemos conhecimento delas, feitas pela Guarda Nacional Republicana em relação aos idosos que vivem sozinhos e que vivem sozinhos e isolados, mas em relação àquilo que é o abandono propriamente dito, é uma situação em que toda a gente sabe que acontece, mas ninguém sabe exatamente em que dimensão e qual o peso, e com os profissionais de saúde se veem defrontados em determinadas alturas do ano com particular incidência, e que nos parece ser, e esse é que é o ponto de ordem, digamos assim, fundamental desta discussão, uma atitude absolutamente reprovável, não apenas em termos éticos e morais, mas também merecedor de uma sanção jurídica ou penal, dado que constitui um desvalor em relação àquilo que nós queremos que sejam os comportamentos sociais admissíveis. Nós temos aqui, enfim, um conjunto de dados que nos são dados pela comunicação social. Temos pareceres do Conselho Nacional de Ética e das Ciências da Vida, temos pronúncias de uma série de responsáveis, quer na área da saúde, quer responsáveis na área da segurança social, e todos eles falam de um problema como um problema candente, como um problema que urge resolver, como aliás o Sr. Bastonário o disse quando na sua intervenção, e também o Sr. Professor João Claro, mas é muito curioso que o problema que nós estamos a enfrentar ou a tentar enfrentar com estas iniciativas não tem um tratamento científico, embora exista e não seja novo. Isto é, não é nada com que a sociedade portuguesa se tenha vindo a ser confrontada nos últimos anos. São situações que têm períodos agudos, como disse, mas que é um problema conhecido, mas não tratado a nível científico, nomeadamente a nível estatístico. Há de facto grandes problemas. Eu estava a ouvir o Sr. Bastonário a fazer críticas, com certeza muito bem fundadas na sua percepção de não jurista em relação ao modo de legislar, mas há coisas que de facto há uma linguagem própria e específica em relação à qual nós não nos podemos desviar. Nós recebemos aqui pareceres, inclusivamente ainda hoje li um que dizia, fazia uma crítica às iniciativas legislativas, dizendo que estavam
abusavam de linguagem jurídica, pois são leis, em princípio, a linguagem jurídica deve fazer parte dessas leis. Não no sentido de ser uma linguagem hermética, mas no sentido da compreensão jurídica dos problemas, porque depois, como em todas as ciências, tem a sua própria linguagem, não é? Eu muitas vezes, quando leio aquelas bulas de medicamentos, até me assusto quando vejo, enfim, um conjunto de expressões, e eu sou um homem razoavelmente inteligente e capaz, e tenho que procurar o significado daquelas coisas terríveis que lá são anunciadas como possíveis efeitos secundários, e portanto, deve ser mais ou menos essa a sensação que o não jurista tem por vezes. Agora, não há dúvida nenhuma que há aqui um conjunto de ideias que foram aqui justapostas que me parecem que têm que ser discutidas e que nós vamos ter que pensar a nível deste debate da especialidade. Esta ideia de que a noção de idoso é restritiva, eu poderei admiti-la, mas os passos têm que ser dados com alguma certeza. E aqui já há alguma componente de incerteza. Já há alguns conceitos indeterminados. Isto é, se nós avançássemos, e fazemos também nestas iniciativas noutros domínios, mas se nós avançássemos para uma proteção que ultrapassasse a ideia do estatuto do idoso, que é um pouco isso que nós queremos fazer, uma proteção específica àqueles que, em virtude da sua idade avançada, sofrem uma perda das suas capacidades normais para a gestão da sua vida com a dignidade e com, digamos assim, a viabilidade necessárias, eventualmente aumentaríamos a carga de incerteza e de efetividade que estas iniciativas jurídicas já têm. A ideia daquele que tem a seu cargo, portanto, o agente que tem a seu cargo, o idoso que foi referida pelo seu bastonário, tem que ser trabalhada. Eu concordo com aquilo que foi aqui dito. Nós temos que trabalhar melhor. Há aqui todo um conjunto de problemas. Este problema da alta, o contacto que muitas vezes é dado, mas é dado falseado. Nós temos relatos dessas situações. As pessoas dão contactos falsos e depois não são confrontadas, porque quando alguém chega a uma urgência, enfim, todos sabemos, há uma situação de alguma premência emocional e também muitas vezes as pessoas até ficam um pouco irritadas pelo facto de lhes estarem a pedir aqueles dados todos e sobretudo quando tem relação a terceiro, e eu admito que por vezes se facilita um bocadinho e não se verifica ou não se faça aquela compaginação necessária entre os documentos de identificação do agente que entrega o idoso no estabelecimento hospitalar e depois a verificação dos seus dados quando ele já não tem, quando se dá alta, como foi dito aqui, e não se sabe a quem contactar, porque o contacto ou não existe ou não é verdadeiro e o idoso vai por lá ficando. Já agora eu queria fazer uma pergunta. Esses idosos muitas vezes são depositados, já agora só aqui uma circunstância, que são dos tais, digamos assim, das tais questões que socialmente nós todos conhecemos, mas depois não têm esse tratamento estatístico. Há pouco tempo, numa conversa informal, uma pessoa dizia-me que tinha ido a um estabelecimento hospitalar no norte do país, mas não no Grande Porto, e que verificou que estava, na altura do Natal, os corredores estavam pejados de macas com idosos. E perguntou, mas o que é que aconteceu? É algum surto de gripe, alguma coisa? Não, são pessoas que as famílias depositam aqui e vêm buscar depois do Natal. E era esta a segunda parte. Não há contacto, mas depois alguém vai buscar o idoso e nessa altura não há, digamos assim, a administração do hospital, pergunto, não tem conhecimento do seu bastonário, obviamente, não é as suas funções, mas tem um conhecimento da matéria muito mais denso do que, eventualmente, aqueles que não trabalham nessa área. Não há, nessa altura, uma ideia de eventual responsabilização civil ou até outra. Portanto, a pessoa vai buscar, deixa até um contacto falso e depois vai lá buscar o idoso que tem a seu cargo e normalmente levam e nada se passa, nada acontece. A sensação que o hospital é de alívio, alguém veio buscar. Exatamente, alguém veio buscar, portanto é um problema
que já estará resolvido até à próxima que ele cá vier levar. Obviamente também fomos objeto de situações de críticas ao contrário, o que também é normal quando se tenta inovar, é que depois a pessoa ou de família ou o agente que vai buscar o idoso, se calhar já não vai buscar quando esta legislação estiver em vigor, porque terá medo de ser responsabilizado. Mas, digamos assim, que o que nós queremos é não que ele deixe o idoso e não o vá buscar, mas que nem sequer o deposite no hospital. Ou seja, nós queremos é fazer uma atitude preventiva com estas medidas. A intenção não é tanto o do castigo, a da punição, mas mais a de prevenção geral para um comportamento que é condenado socialmente, mas que é praticado às claras e que prejudica, já agora, não apenas a dignidade da pessoa humana, mas também o funcionamento de estabelecimentos hospitalares que ficam a certas alturas do ano, penso que é mais no Natal e nas férias grandes, penso eu, ficam a certa altura atafolhados com situações muito complicadas e em relação às quais não nos podemos bastar com condenações morais e vituperações éticas, temos que ir um pouco mais além disso. A ideia de que tem sempre que alguém ser responsável é uma ideia que nós tentamos, nas alterações que fizemos ao Código Civil, foi por aí que tentamos ir. Isto é, há sempre um responsável. A ideia de que o seu familiar, portanto, o idoso, tem a possibilidade de constituir mandatário através de uma procuração e, se ela não existir no artigo seguinte, passa, digamos assim, para, penso que é o artigo 142, para aqueles, designadamente da linha familiar, que têm essa responsabilidade, poderemos, enfim, arbitrar outro tipo de soluções, mas elas não estarão de acordo com a lógica do nosso sistema jurídico. É muito difícil escapar a essa possibilidade de quem vai cuidar do idoso e também ter capacidade de gerir o seu património, através de atos de gestão ordinária e outros, não seja aquele a quem ele passou a procuração, que é exatamente essa que esta legislação de alguma forma tentou, porque seria uma escolha do próprio, mas na falta de escolha do próprio há ali uma linha, digamos assim, que tem que ser seguida e é essa que é difícil. Nós podemos, de facto, tentar encontrar outro tipo de soluções e eu percebo o que o Sr. Bastonário disse e o professor João Claro também a propósito desta matéria, mas é difícil escapar a esta lógica da linha familiar dentro, enfim, da lógica global do nosso sistema jurídico. Esta ideia de que o idoso que tem medo de se queixar, de facto é fundamental, isto é uma espécie de pano de fundo de toda esta iniciativa, é que independentemente das capacidades mais ou menos diminuídas em virtude da idade que o idoso tem, o idoso, mesmo quando está na plena posse e até, sobretudo, quando está na plena posse das suas faculdades cognitivas, tem medo. Isto é, há qualquer coisa que não tem a ver com a diminuição das capacidades por si só, mas tem a ver com um aumento de uma sensação de insegurança, de medo que se resulta no estudo que o Sr. Bastonário referiu do Serviço Nacional de Saúde inglês, tem medo de se queixar das doenças e tem medo de tudo o resto. Há um medo generalizado nos idosos, medo esse que, infelizmente, no caso português, tem tido, como vemos por esta incidência sobre a qual só temos estimativas de comportamentos absolutamente reprováveis, tem alguma razão de ser, não é um medo, digamos assim, fantasmagórico, é um medo que tem, de facto, alguma consistência e alguma razão de ser. A ideia da optimização dos cuidados dos idosos, o direito aqui pode apenas coadjuvar, não é? O direito aqui pode indicar caminhos e traçar limites. Eu julgo que nós estamos aqui numa situação, como todas as iniciativas que têm o seu quê de pioneirismo, numa situação de tentar fazer o possível com o menor grau de segurança que também nos seja possível. E é nesse sentido que nós agradecemos os vossos contributos e, se eventualmente, até ao final
deste debate na especialidade e a aprovação desta legislação, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, estaremos completamente abertos a qualquer hipótese, a qualquer ideia que seja possível trabalhar depois de forma legislativa para melhorar estas iniciativas. Muito obrigado.